Os quadrinhos surgiram por volta do final do século XIX, mas alguns estudiosos em quadrinhos dizem que os hieroglifos podem ser considerados as primeiras histórias em quadrinhos, já que contavam como era o dia a dia da sociedade e sobre os deuses, divididos em quadrantes ou quadros. O professor e bibliotecário de São Paulo, Valdomiro de Castro Santos Vergueiro, mais conhecido só como Valdomiro Vergueiro, define os quadrinhos como um meio de comunicação de massa que agrega dois códigos distintos para transmitir uma mensagem: o linguístico, texto, e o pictórico, imagem. Em relação aos quadrinhos dos moldes de hoje, os modernos, é considerado a primeira HQ a The Yellow Kids, de Richard Felton Oldcalt, que criticava alguns padrões sociais da época, como classes sociais e o preconceito dos americanos com os povos de fora. Mesmo o Mike Dugan, o protagonista da obra, ser de uma visão estereotipada dos chineses, com uma face estranha e uma roupa amarela que representava a cor de pele dele. Os quadrinhos são divididos em 4 eras. Era de Ouro, que tinha uma função ideológica, passar uma ideia. A Era de Prata, com temas científicos e heróis que respeitavam a lei, muito disso vindo por causa da censura que os quadrinhos estavam tendo na época. A Era de Bronze, com histórias maduras, personagens sérios, além de abordar temas eróticos e o começo da abordagem das minorias. E a Era de Ferro, a mais recente, com temáticas sombrias e intensas. O professor Richard Christian diz que os Estados Unidos entrou na guerra de forma indireta antes de entrar de forma direta, como sabemos. No caso, estou falando do considerado primeiro quadrinho do herói Capitão América, socando a cara de Adolf Hitler, incitando o ódio já existente sobre o regime alemão. Uma mentira que falam sobre o primeiro quadrinho do Capitão América é que ele foi uma propaganda de guerra. Na verdade, essa capa dele só foi para representar algo que todos queriam ver na época, porque quando a HQ do Capitão foi lançada, eles não tinham intenção de entrar na guerra. Isso só foi acontecer 4 anos depois, quase no fim do conflito. É muito fácil confundir essa informação pelo fato do contexto histórico onde o quadrinho foi lançado. Outra HQ americana que conversa com esse ódio do regime alemão é o gibi Maus, de Art Spiegelman. Ele cria essa história em quadrinhos para contar sua história, como ele sobreviveu nessa ditadura e como fugiu dela, já que Spiegelman era judeu, fazendo uma comparação definindo os judeus como ratos e os nazistas como gatos, mostrando esse medo que tinham de serem predados pelos fascistas. Dá para perceber que os quadrinhos podem servir para compartilhar ideias. Vimos 2 exemplos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Mas como fica na questão de problemas sociais? Por exemplo, a representatividade. Nas bandas desenhadas, como são chamados os quadrinhos na Europa, existe um quadrinho chamado Mandrake, criado por Lee Falk. Tinha um personagem negro chamado Lothar, que hoje se discute se ele é o primeiro herói negro dos quadrinhos. Em relação a esse personagem, algo que era bem comum até os anos 1970, quando se tinha algum personagem negro, ele era um secundário na história de algum personagem branco, um simples ajudante. Outro exemplo é o personagem Falcão, de 1969, da Marvel. Ele começou como um parceiro do Capitão América, mas com o tempo foi ganhando seu destaque merecido, tendo revista própria e agora até um filme. Warren Coronel Evans, um jornalista americano negro, era um entusiasta
de quadrinhos, que se frustrava por ter pouca representatividade nas gibis em relação aos negros. Por isso, criou a All Negro Comics em 1947, a primeira revista protagonizada por personagens negros. Ele se torna também o primeiro editor negro de histórias em quadrinhos. Infelizmente, a editora não vingou, porque os investidores não queriam se arriscar com o projeto. Em 1966, Stan Lee e Jack Kirby criaram o Pantera Negra, o primeiro herói negro africano a alcançar o carinho de um grande público. Ele iniciou como coadjuvante nas histórias do Quarteto Fantástico, uma forma comum de introduzir ou não um personagem no universo daquela obra, no caso da Marvel. Outro exemplo de personagens negros que ganharam relevância para o público são os personagens Tempestade dos X-Men e Luke Cage. Luke Cage é um herói urbano que fazia parceria com o Punho de Ferro. O engraçado é que, diferente da maioria, Luke Cage ganhava bem mais destaque do que o seu parceiro branco e rico, enquanto Cage era um negro do gueto. Já a Tempestade é uma das personagens favoritas dos leitores de X-Men ou da Marvel como um todo, tanto que quando ela estava liderando os X-Men por um tempo, muitos não gostaram quando ela parou de liderar o grupo porque ela tinha perdido os poderes e o Ciclope tomou a dianteira na liderança. O John Stewart, da DC, é outro bom exemplo. Muitos por muito tempo consideraram ele o primeiro Lanterna Verde, por causa da animação Liga da Justiça que passava no SBT, sendo que na verdade ele é o terceiro Lanterna Verde da Terra. Por causa dessa questão, muitos, principalmente da geração Z, que nasceram entre 1995 e 2010, estranharam quando lançou o filme do Lanterna Verde, estreado por Ryan Reynolds, porque esperavam ver um ator negro no filme, mas o longa conta a história do primeiro Lanterna Verde da Terra, Hal Jordan. Outro herói negro de destaque é o Static, ou Super Choque, como foi traduzido. Ele foi escrito por Dwayne McDuffie, que é até hoje considerado um dos mais importantes quadrinistas da época, e foi lançado pela revista Milestone Comics, onde a maioria dos seus personagens eram negros ou latinos. Muitos acreditam que o Super Choque é da DC, porque tinha um selo da revista nas capas da editora Milestone, mas esse selo só significa que a DC Comics tinha os direitos de uso dos personagens para algumas de suas histórias. O Brasil, obviamente, não fica de fora. Aqui há diversos escritores negros escrevendo histórias protagonizadas por personagens negros. Gostaria de falar de um específico, a personagem Lume, de Eu Sou Lume, escrito pelo quadrinista carioca PJ Kaiowá. Conta sobre um Brasil repleto de super-heróis e vilões, protagonizado pela personagem Lume, que mora nas favelas do Rio de Janeiro. E assim que desperta seus poderes, além de enfrentar os super-vilões, também luta contra o preconceito e aborda uma discussão política hipotética caso vivêssemos em um mundo de super-humanos, misturando com lutas que temos no mundo real. Como estamos falando do Brasil, a Turma da Mônica não foge desse discurso. Um personagem fixo, mas pouco recorrente nas histórias, é o Jeremias, que nunca teve muito destaque, nem mesmo quando aparecia na gibi. Só que em 2018 foi lançado a novel Jeremias Pele, que aborda a questão do racismo, protagonizando o Jeremias, pelo fato de ele ser o único menino negro da turminha da Mônica, como também da turma da sua escola. Outra coisa importante a se dizer sobre a representatividade da Turma da Mônica é a inserção de personagens especiais, como por exemplo o Cebolinha, que tem dislalia, onde ele troca o R por L, a Tati, com síndrome de Down, o Luca, que é cadeirante, o André,
que é autista, a Dorinha, que é cega, o Humberto, que é um menino mudo, o Igor e a Vitória, um menino e uma menina soro positivo. Algo que é bem visível é o fato dessa indústria majoritariamente masculina, mas não quer dizer que as mulheres não participaram da criação de histórias em quadrinhos. Essa participação não é algo recente. Desde os anos 1920, quando eclodiu o movimento sufragista nos Estados Unidos, algumas dessas mulheres se tornaram quadrinistas para conscientizar o público de sua luta pelos direitos ao voto. Infelizmente, não se sabe muito sobre essas quadrinistas e nem sobre suas obras. Temos uma leve noção por causa do livro A História dos Quadrinhos Estados Unidos, escrito por Diego Moreal e Laluna Machado. Foi nesse contexto histórico das mulheres procurando seu lugar na sociedade além de uma mulher de casa que foi criada o terceiro pilar da DC, a Mulher Maravilha, em 1941. Criada por William Marton, que se dizia apoiador da causa sufragista, assim como suas esposas Elizabeth Holloway, que era advogada, e Oliver Barney. Uma coisa interessante é que em 2017 foi lançado o filme Professor Marton e as Mulheres Maravilhas, que abordava o relacionamento de William, Elizabeth e Olive, e como esse relacionamento ajudou a criar a Mulher Maravilha. Para terminar de desenvolver a personagem, ele levou sua ideia para outro homem apoiador do movimento sufragista, Harry Peter, que era artista da revista Modern Woman, que abordava temas como direitos das mulheres e aborto. Peter também trabalhou com Tina Robbins. Ela ajudou no desenvolvimento de algumas artes da Mulher Maravilha, como algumas cenas dela se libertando de correntes, simbolizando esse desamarro do patriarcado e da questão da maternidade. Em um momento, William pensou que seria uma boa ideia tirar os poderes da Diana, para demonstrar que a Mulher Maravilha não é maravilhosa só por causa dos seus poderes, e sim pelo seu senso de justiça no questão de direitos das mulheres. Mas isso não agradou muito o público feminino na época, tanto que uma das feministas mais importantes daquela época, a Gloria Steinem, foi lá nos estúdios da DC, porque ela tinha contato com algumas pessoas de lá de dentro, e falou para mudar isso porque era revoltante. E assim aconteceu. Uma outra feminista muito importante para esse campo dos quadrinhos é a cartunista afro-americana Jackie Ormes, que criou o gibi Heartbeat, protagonizado por uma mulher negra chamada Tosha Brown. A história abordava o cotidiano da personagem, representando as mulheres negras nos Estados Unidos. Uma história parecida com essa seria a HQ Confinada, da brasileira Priscila Oliveira, abordando não só o dia a dia de uma mulher negra, mas também questões sociais como desigualdade. Com o fim da Segunda Guerra, os homens começaram a voltar a trabalhar nas áreas que as mulheres estavam exercendo, pelo fato dos homens não estarem no país, fazendo com que as mulheres voltassem a serem simples donas de casa, algumas contra sua vontade, causando um conflito social. Mas como os Estados Unidos conseguiram fazer para que muitas dessas mulheres voltassem a preferirem estarem em casa, com propaganda? Muitas propagandas começaram a exaltar esse tempo de serviço das mulheres na Segunda Guerra Mundial, permitindo que o país não quebrasse, agradecendo pelo trabalho feito e destacando sua importância na sociedade como dona de casa e criadora das novas gerações. Outra forma foi modificar as personagens femininas dos quadrinhos para um pensamento de amor adolescente, ou seja, tinha um desejo de procurar um parceiro e constituir família. A Mulher Maravilha é um exemplo disso.
ela deixou de ser aquela personagem feminista que lutava pelos direitos das mulheres e começou a ter um pensamento mais romântico para querer formar uma família com algum personagem. Mas esse molde da Mulher Maravilha começou a se desfazer com o tempo. Em contrapartida, alguns cartunistas homens criaram personagens femininas que foram abraçadas pelas feministas, como a Patty Pimentinha, dos quadrinhos Peanuts, criados por Charles M. Schulz, onde a personagem prefere usar sandálias ao invés de sapatos e jogar futebol. Também temos personagens como a Jean Grey e a Aurora Monroe, a Tempestade dos X-Men. Também temos Barbarella, de Jean Claude Forrest. A personagem passava uma mensagem de "minha roupa não me define". E também temos a personagem Vampirella, de Forrest Ackerman e Tina Robbins. Um dos poucos quadrinhos feitos por mulheres na época que ganharam relevância foi Misty, criada por Tina Robbins, abordando uma personagem forte, empoderada, que fugia dos padrões conservadores da época. Essa atitude dos quadrinistas homens deu estopim para a mudança da visão das personagens femininas nos quadrinhos. Um exemplo emblemático é da personagem Gwen Stacy, da Marvel, que foi a primeira namorada do Peter Parker, o Homem-Aranha. Quando ela morreu, causou um alvoroço entre os fãs que gostavam da personagem, e como uma forma de redenção, a editora fez com que a Gwen Stacy se tornasse uma super-heroína em outros universos, algo que foi abordado na animação Homem-Aranha no Aranha-Verso. Infelizmente, mesmo com o aumento de quadrinistas mulheres no mercado, a partir dos anos 1970 e 1980, ainda há muito preconceito. Um exemplo é da ilustradora brasileira Fanny Loss. Quando foi para o Rio de Janeiro e foi entrando no mundo dos cartunistas, ela percebeu que um leve preconceito com as quadrinistas por alguns homens, com eles olhando de baixo para cima e agindo de forma debochada às vezes. Além de ela perceber que algumas editoras só chamarem cartunistas mulheres para seus eventos para fingir que se importam com essa pauta de mulheres no mundo dos gibis. Sempre, o que acontecia muito, né, que até hoje acontece com colegas minhas também, né, que já falaram disso, é que quando você tem um amigo que é cartunista, principalmente assim, e que geralmente, né, ele é mais velho, quase sempre fica aquela coisa. Se você anda com ele, é porque alguma coisa tem. Ou ele está te protegendo, né? Ou então tá falando na lata, ó, ele deve estar te comendo. Outra pauta social abordada muito recentemente nos quadrinhos é a causa LGBTQIA+. Duas HQs brasileiras que gostaria de usar para iniciar essa discussão. Primeiramente, A Pequenas Felicidades Trans, de Alice Pereira, que aborda sua transição de gênero, como uma pessoa deve se portar perto de uma pessoa trans e como foi sua trajetória como cartunista. A outra história é Transistorizada, de Luísa Lemos, que conta seu trajeto de como ela saiu do armário. O movimento LGBT era no começo visto como algo a ser censurado, não muito comentado. Nos quadrinhos, não é diferente. Em 1954, foi lançado o livro A Sedução do Inocente, de Frederick Wertham. No livro, ele alegava que os quadrinhos eram o pior tipo de leitura possível, porque incentivava os jovens a serem gays ou lésbicas, por causa de personagens como a Mulher Maravilha e o Batman, além de vangloriar a violência. Esse livro ficou tão famoso que foi considerado um dos melhores dos anos 1950 e até fez com que os Estados Unidos criassem a lei Comic Code Authority, que foi um código de censura para os quadrinhos. Aí entramos na Era de Prata. Esse alvoroço com os quadrinhos foi tão grande que muitos começaram a queimar as revistas. Felizmente, em 2013, a professora doutora Carol L. Tilley, da Universidade de Illinois, desenvolveu uma pesquisa envolvendo o livro de Wertham e descobriu que muitas informações em seu livro foram manipuladas e fraudadas. Por exemplo, as crianças entrevistadas, muitas coisas
As que elas disseram foram trocadas para favorecer seus argumentos. Outras não eram nem suas clientes, e sim de uma colega de trabalho com quem ele conversava. A censura em cima dos quadrinhos só foi desfeita em 1971, depois que Stan Lee criou uma história do Homem-Aranha enfrentando um traficante que vendia drogas para seu amigo Harry Osborn, que sofria de overdose. E em 2017, ele usou as redes sociais para fazer um discurso sobre a importância dos quadrinhos em questão de representatividade. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. Mas, infelizmente, as consequências dos atos de Verfa ainda pairavam pelos quadrinhos. Em 1980, a editora Abril lançou a revista Camelot 3000, onde os membros da Tábua Redonda reencarnavam em um futuro distópico e altamente tecnológico. O problema é em relação ao personagem Tristão, que reencarnou no corpo de uma mulher. Depois de vários conflitos internos, ele aceitou seu novo corpo e se sentiu seguro em se relacionar novamente com Isolda, seu par romântico na era medieval, que também reencarnara no corpo de uma mulher. Então a editora cortou as cenas Mas infelizmente, a editora Abril cortou cenas das duas se beijando ou fazendo amor nas HQs, além de outras cenas de nudez. Outro exemplo que podemos citar, mais recente, são os casos dos personagens Wiccan da Marvel e o filho do Superman, onde eles são LGBTs e têm relacionamento com algum homem. E muitos leitores e até não leitores estavam tentando censurar os quadrinhos onde eles apareciam. Algo interessante sobre o caso do Superman foi que ele sempre foi um personagem bem politizado. Um exemplo é que nos quadrinhos, em 1946, enquanto enfrentava membros do grupo Ku Klux Klan, na vida real, o rádio do Superman também enfrentava o grupo, expondo arquivos confidenciais que foram roubados por um membro infiltrado. Outra história do Superman é dele defendendo imigrantes latinos nos Estados Unidos em 2017. Já em 2018, no Dia Mundial do Refugiado, a DC Comics publicou uma imagem do Superman no Twitter, acompanhada dos seguintes dizeres: Superman fica do lado do que é certo. Você sabia que ele também é um refugiado? No Dia Mundial do Refugiado, seja como um Superman e fique do lado do que é certo. Fique do lado dos refugiados. Outros personagens também foram muito usados para fazerem críticas sociais, como a personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino em 1964. Bueno, hasta luego, hijita. Vengo a buscarte a la salida. No, mamá. Si tú se parte, ya estoy en casa. Chao. Adiós. ¿No querés callar? ¡Callate, te digo! Mira, la nena es como vos y no llora. ¿No te da vergüenza cómo te mira la nena? Va a pensar que sos un llorón. ¿No es cierto, nena? ¡No! La nena tiene consciência gremial. Mutante. Sim, sou eu. Talvez seus altos designados cientistas sociais não percebam o papel crucial que a mutação desempenha na evolução da espécie. Peguem-no! Lamento, cavaleiros, mas sua raiva na inexorável alienação do final do século XX está tristemente mal orientada. Claramente, após o desenvolvimento dessa pesquisa, pode-se concluir que os quadrinhos foram uma ótima oportunidade para expor os pensamentos e ideologias de muitas pessoas. Porque é isso que um canal de comunicação deve fazer: dar espaço para ideias diversas, para elas serem discutidas e todos chegarem a um consenso, pregando sempre pelo respeito. Com esse trabalho,
pode ser concluído que os quadrinhos são sim uma ferramenta capaz de auxiliar na mudança do mundo, afetando as pessoas positivamente ou negativamente. Vai depender do filtro pessoal de cada um.